Oi, pessoal. A gente chega na nossa segunda aula de epidemiologia, biossegurança e higiene. Essa disciplina que a gente conheceu na aula anterior, do que se trata. A gente viu alguns conceitos em biossegurança. A gente viu os tipos de riscos envolvidos ali na questão de afetar a saúde do trabalhador e a gente viu alguns tipos de equipamentos de proteção individual por meio das precauções para gotículas, aerossóis e precauções padrão. E nessa aula de agora, a gente vai aprender um pouquinho sobre técnica de isolamento reverso e precaução contra infecções hospitalares. Alguns pontos importantes para a gente introduzir essa aula. Os modos de transmissão de patógenos. Então, você transmite vírus, bactérias e fungos por diversos meios. Por exemplo, pelas vias aéreas, pela pele, pelo contato com mucosas e secreções do paciente. Você transmite por um aerossol, ou seja, um procedimento de nebulização, onde os pacientes estão ali próximos uns dos outros e não tem nenhum tipo de proteção e acaba transmitindo esses patógenos. Claro que existem patógenos que são transmitidos também pela água, por veiculação hídrica, que seria pela água, ou por alguma fonte alimentar. Então, quem nunca não é comeu uma comida estragada e de repente teve uma infecção porque houve ali uma colonização, ou seja, um aumento dessas bactérias no intestino e provocou aquela infecção. E por que isolar o paciente com alguma doença infecciosa grave? Exatamente para prevenir que haja o contágio, ou seja, que essa infecção ela se propague de um paciente para outros, ou do paciente para a equipe de saúde, ou do paciente da equipe de saúde para algum acompanhante. Então, a gente isola o paciente com doenças graves, como, por exemplo, meningite, tuberculose, coronavírus mesmo agora, não é, na pandemia, doenças extremamente contagiosas, como, por exemplo, sarampo também. É preciso isolar. E o que significa isolar? Significa colocar o paciente em um leito de enfermaria específico só para ele, onde nesse isolamento ele não ofereça risco de contágio dessa doença para outras pessoas. Então, a transmissão de infecções ela envolve três elementos: a fonte, por exemplo, quem é o paciente, quem a pessoa ou o objeto que está contaminado. Pode ser o paciente que esteja portando ali um vírus, uma bactéria grave. Pode ser profissionais de saúde, que muitas vezes, mesmo assintomáticos, eles podem transmitir, não é, bactérias e vírus para o paciente. A fonte de infecção podem ser alguns artigos hospitalares ou alguns objetos. Por exemplo, pinças cirúrgicas, quando não são esterilizadas de forma adequada. Pode-se haver transmissão também por meio de bancadas, por meio das grades do leito, que não são devidamente higienizadas, não passa por aquele processo de limpeza concorrente. E a fonte de infecção pode ser o visitante, que alguém que chegou da rua, chegou desprotegido, sem usar máscara, ou chegou portando algum outro tipo de patógeno, onde não foi feita essa observação e ele acabou transmitindo esses patógenos para os pacientes. O segundo elemento envolvido na transmissão de infecção é o hospedeiro suscetível. O que é o hospedeiro suscetível? É aquela pessoa que não está imunizada ou que está sob risco de adoecer. Então, pode ser o paciente, podem ser profissionais de saúde, podem ser os visitantes também. E o terceiro elemento na transmissão de infecção é a via de transmissão. Como foi que se deu aquele contágio daquela doença? Foi pelas vias aéreas? Foi pela pele? Foi pelas secreções
sanguíneas ou então pelos dejetos, ou seja, a fezes, a urina. Qual foi a via de transmissão? Por onde foi que se transmitiu aquela doença? Esse é o terceiro elemento, é o terceiro elo importante na transmissão de infecções intra-hospitalares e também extra-hospitalares. Com relação aos conceitos de contaminação, colonização e infecção. Contaminação é a presença de micro-organismos em superfícies sem a invasão do tecido, que pode ocorrer em objetos inanimados ou em seres humanos. Por exemplo, contaminação é quando eu vejo que tem ali uma sujidade na pele e eu sei que naquela sujidade eu posso ter ali a presença de micro-organismos. Contaminação é algo que é visível, que você consegue ver a olho nu. Diferente da colonização e da infecção, que você só consegue visualizar esses processos por meio de um microscópio, não é? Quando a gente faz a visualização microscópica desses agentes etiológicos, desses patógenos. Então, a colonização ela é nada mais, nada menos que o crescimento e multiplicação de um micro-organismo em superfícies epiteliais do hospedeiro, sem expressão clínica ou imunológica. Então, quando se cresce bactéria, vírus ou fungo, seja dentro do hospedeiro ou seja fora, por exemplo, no tecido epitelial, na pele, a gente já disse que houve ali uma colonização, ou seja, uma multiplicação de patógenos que, porventura, posteriormente venham a causar alguma doença. Infecção são danos decorrentes da invasão, multiplicação microbiana no hospedeiro, ocorrendo a interação imunológica, a presença de sinais e sintomas que caracterizam a doença. Então, a infecção já é algo mais presente, mais intrínseco, ou seja, interior, não é? Já acontece ali no interior mesmo das células do hospedeiro, quando há também esse crescimento, essa multiplicação de bactérias, de outros micro-organismos. E uma coisa importante da infecção é que nem todas, mas a maioria delas evolui para o processo de adoecimento, inclusive trazendo sinais e sintomas para o hospedeiro. Por exemplo, se for uma pneumonia, o paciente vai ter falta de ar, vai ter febre, vai ter dispneia, vai ter taquicardia. Então, traz toda uma sintomatologia em decorrência daquela doença infecciosa. Essa imagem ela ilustra a filosofia do iceberg. O que é essa filosofia? Quando a gente trabalha com doenças infecciosas e também nas doenças crônicas não transmissíveis, não infecciosas, existe uma teoria de que o iceberg, como a gente vê aqui, ele é uma grande pedra de gelo que está submersa no oceano. Mas perceba que essa parte de baixo é o que não se vê do iceberg, porque ela está submersa, está dentro da água. Essa parte de cima é o que a gente consegue visualizar do iceberg. Considerando a alta carga de doenças infecciosas e parasitárias e das doenças crônicas, estima-se que 75% das doenças elas são subnotificadas ou elas são desconhecidas, porque o paciente, primeiro, pode não apresentar sintomas, então ele é um paciente assintomático, ou segundo, se apresenta sintomas, ele não procura o serviço de saúde para fazer o correto diagnóstico e tratamento. Então, essa parte de cima do iceberg, que seria 25%, é o que a gente consegue ver, visualizar, notificar e tratar do paciente. E os 75% que não são visíveis, eles estão aqui, ó, submersos. São aqueles casos daqueles pacientes que não procuram realmente o serviço de saúde. Então, isso acontece muito na nossa prática diária. A gente recebe pacientes que, quando veio procurar o serviço de saúde, ele já adoeceu e já está evoluindo para uma questão mais grave. Por que isolamos o paciente?
Então, primeiramente, para evitar a infecção cruzada, para que ele não transmita essa doença para outros pacientes. Segundo, para promover um ambiente hospitalar livre de bactérias multiresistentes. Então, aqui vocês leem assim, ambiente hospitalar com bactérias multiresistentes. Na verdade, é o seguinte, ambiente hospitalar livre de bactérias multiresistentes. É por isso que a gente isola o paciente, que a gente sabe que o ambiente hospitalar ele é mais favorável à presença de bactérias fortes e que são de difícil tratamento. A gente pensa no paciente suscetível. Então, por exemplo, no isolamento reverso, quem é o paciente suscetível? É aquele que tem imunidade baixa, é o paciente com câncer, é o paciente com a infecção pelo vírus HIV, que já tem uma imunidade comprometida, é o paciente que faz tratamento com corticoides, que também tem uma diminuição da imunidade dele. Então, a gente vai isolar os pacientes que têm doenças infecciosas para que eles não fiquem no mesmo quarto ou no mesmo ambiente de UTI, digamos assim, que um paciente imunodeprimido. E para que possa haver o controle dessas infecções hospitalares. Com relação aos profissionais de saúde, a gente isola o paciente para diminuir o risco ocupacional, ou seja, para diminuir o risco de que os profissionais de saúde adquiram essas doenças infecciosas, para que a gente possa manter um hospedeiro saudável, vetores de transmissão, para que a gente possa prevenir que haja a presença desses vetores e também controlar as infecções hospitalares. E o isolamento reverso, este isolamento ele é estabelecido para proteger das infecções um indivíduo imunocomprometido. Então, como é que a gente isola esse paciente? Digamos, é um paciente que tem câncer, faz quimioterapia, radioterapia e tem as defesas imunológicas comprometidas. Como é que a gente isola esse paciente? Utilizando materiais, por exemplo, placas de acrílico, não é aquelas barreiras com vidro, onde a gente separa um leito do paciente do outro leito. Ou então a gente faz um quartinho todinho só de acrílico ou de paredes de vidro, porque o vidro ele é impermeável, não permite a passagem de bactérias e de patógenos. Outro meio de isolar o paciente é por meio de quarto privativo, ou seja, um quarto, uma clínica, uma enfermaria só para ele, se for esses pacientes imunocomprometidos. Usando luvas de procedimentos ou luvas estéreis, toda vez que for atender esse paciente. Usando máscaras comuns, como por exemplo a máscara cirúrgica, é importantíssimo, para prevenir ali também transmissão de gotículas para esse paciente. E o avental de manga longa, que é aquele EPI que a gente usa por cima do jaleco, a gente se veste com ele e faz com que o corpo da gente, o jaleco, fique protegido. E também protege o paciente no isolamento reverso. Quem deve saber que o paciente está em isolamento? Todo profissional de saúde que tiver contato com ele. Então, a gente lembra um pouquinho também aqui da disciplina de ética, que está lá no nosso código de ética. É dever do profissional de saúde manter o sigilo sobre a história clínica do paciente. Então, eu não posso chegar para os meus colegas de outro setor, né, do hospital, ou mesmo para pessoas ali, visitantes, ou outras pessoas, e dizer, olha, o paciente está em isolamento porque ele está com meningite. Ele chegou aqui grave com coronavírus e precisou ficar ali na sala de isolamento. Não, a gente não pode tecer esse tipo de comentário porque isso é antiético. E o fato de o paciente estar em isolamento só cabe à equipe que está prestando assistência a ele saber.
Algumas recomendações para o isolamento do paciente quando a gente vai lidar com bactérias multiresistentes. Que tipo de precaução e isolamento deve ser aplicado? Então, nós temos a precaução para contato, onde a gente vai utilizar luvas, avental, gorro, todos os EPIs para prevenir transmissão de patógenos para aquele paciente. A gente vai identificar o paciente por meio do prontuário ou mesmo de uma plaquinha no leito dele, que ele é um paciente que está em isolamento. A gente vai sempre promover a higienização das mãos para quando for atender esse paciente, bem como usar luvas. Máscaras. Essa máscara depende do tipo de paciente que a gente vai atender. Se a gente vai atender um paciente com coronavírus, a gente usa máscara de proteção respiratória, ou seja, máscara N95. Se a gente vai atender um paciente de outras demandas que não sejam infecciosas, a gente poderá usar máscara cirúrgica. Além do uso de protetor ocular, de avental e de lavagem das mãos por meio do sabão com antisséptico. Ou o antisséptico alcoólico, à base de álcool, que a gente sempre vai usar nas nossas mãos, sempre que formos prestar assistência ao paciente. Com relação ao paciente com meningite bacteriana, a gente vai isolar esse paciente por cerca de 24 horas após o início do antibiótico. O antibiótico de escolha para tratar meningite é a ceftriaxona. Então, depois que o paciente começou a tomar o antibiótico, nas primeiras 24 horas após o início do antibiótico, ele vai precisar ficar em isolamento, porque ele ainda vai estar transmitindo a bactéria que causa a meningite. Então, como é uma bactéria que ela é secretada por gotículas, assim como é bem parecido com o que acontece com o coronavírus, a gente vai precisar isolar esse paciente e realizar todos esses procedimentos aqui, ó. Identificar o paciente, higienizar as mãos antes e após prestar assistência a ele. Usar luvas. Qual tipo de luva nessa situação aqui da meningite? Luva de procedimento. Usar o protetor ocular ou então aquela viseira que a gente tem no curso também, não é? Que a gente usa nas aulas práticas. Usar o avental. O avental é aquela capa que a gente usa por cima do jaleco. É o avental impermeável de TNT. Ele protege contra a penetração de germes, de patógenos. Usar sabão com antisséptico, que pode ser alcoólico, ou seja, álcool em gel. Máscara cirúrgica ao entrar na sala cirúrgica. Ou seja, se esse paciente de meningite estiver no centro cirúrgico, também para realizar algum procedimento cirúrgico, a gente vai usar máscara cirúrgica. Se esse paciente estiver no isolamento, ou seja, na UTI ou no leito, na clínica, a gente vai usar máscara de proteção respiratória, que seria a máscara N95 ou PFF2. Além do mais, esse paciente ele não pode, em hipótese alguma, ficar na sala de espera, em contato com outros pacientes, e ele não pode ficar na sala de recuperação anestésica. Ele deve ser encaminhado direto à unidade de internação no isolamento, porque ele é um paciente que ele tem uma doença grave, uma meningite, que se ele tiver contato com outras pessoas, ele vai contaminar essas outras pessoas também. E com relação ao paciente com tuberculose, a gente vai obedecer todos aqueles outros critérios que a gente fez para o paciente com meningite, só que a gente vai usar a máscara N95, porque a tuberculose ela é mais contagiosa do que a meningite, do ponto de vista respiratório. Então, lembrando, vai atender paciente de meningite, usa máscara cirúrgica. Vai atender paciente de tuberculose, usa máscara de proteção respiratória do tipo N95. E o paciente tuberculoso, ele precisa desse tipo de precaução e isolamento, que seria precaução respiratória e de contato também, para prevenir que ele transmita a doença para outras pessoas.
O paciente portador do vírus da hepatite B e da hepatite C, que a gente chama HBV e HCV, qual tipo de precaução e isolamento deve ser aplicado? Então, precaução padrão, usando avental, usando jaleco, usando luvas, máscara. Qual tipo de máscara? Cirúrgica, tá? E claro, higienização das mãos, uso do protetor ocular, que seria o óculos. Por quê? Por meio de um respingo de sangue, quando, por exemplo, você vai puncionar a veia do paciente, pode um respingo penetrar o seu olho e você contrair o vírus da hepatite B ou da hepatite C. Então, por isso, usar esse tipo de protetor ocular, tá certo? E todos os pacientes e colaboradores, eles precisam prevenir o risco de contágio e transmissão dos vírus da hepatite B e C. O manejo da equipe de enfermagem no isolamento reverso. Em pacientes mais críticos ou imunodeprimidos, a gente sempre realiza o procedimento por último. Então, por exemplo, é o contrário, gente. É assim. Em pacientes mais críticos ou imunodeprimidos, a gente sempre realiza o procedimento primeiro, tá? Porque ele é o paciente mais, do ponto de vista das defesas imunológicas, ele apresenta maior risco de ter uma infecção e de não sobreviver àquela infecção. Então, corrijam essa informação, por favor, que foi um descuido meu aqui no slide, que eu disse que em pacientes mais críticos ou imunodeprimidos, ele sempre vai realizar os procedimentos por último. Na verdade, ele realiza primeiro nesse paciente. E depois é que vai para os demais pacientes que não têm risco de imunidade baixa. Se internado em leito de UTI, manter barreira física e mecânica para evitar contato com os outros leitos, como, por exemplo, eu já falei, a questão das paredes de acrílico ou de vidro para isolar esse paciente. E haver proteção e precaução respiratória de aerossóis e de contato, que seria o uso de máscara respiratória ou de máscara cirúrgica. E sempre que um paciente sai do leito para receber outro paciente, a gente deve fazer essa limpeza concorrente ou terminal, para que o leito esteja ali limpinho, pronto para receber outro paciente. Então, tudo isso que a gente falou nessas duas primeiras aulas da disciplina, a gente diz que são boas práticas hospitalares que ajudam na prevenção de infecções e evitar a propagação de doenças perigosas para outros pacientes. Obrigado, gente, por mais essa aula e estarei disponível para tirar dúvidas de vocês no WhatsApp.